Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz. Para quem já me conhece, um prazer novamente aqui na parceria com o pessoal do JC Concurso. Vamos trabalhar com aulas especiais. Eu adorei esse projeto, porque ao final dessa aula você pode sugerir, dar um tema, um ponto, uma matéria dentro do seu edital que você gostaria de assistir. A ideia é que nós façamos às quartas-feiras, dia 29/4, a primeira aula. Então, portanto, se você gostou, deixa o comentário e vota, tá bom? Galera, esse concurso do TJM, ele é um nível médio mentiroso, porque ele vai pagar R$5.000, não é? Mentira! Depois de 6 meses ele paga R$10.000. Senhores, é um concurso filé. E como ele saiu e bem no meio teve a pandemia, nós não temos a data ainda da prova. Por isso eu digo a vocês, o nível do candidato vai cada vez melhorar, porque ele vai ter mais tempo para estudar, tá? Então vamos lá, professor, vamos trabalhar com o que hoje? Eu separei para vocês pontos do artigo 18 ao 31. Em específico, o número de vereadores. Você já parou para pensar? Você mora em São Paulo? Você já parou para pensar quantos vereadores você tem? Né? Às vezes a gente vê manifestações ali na Câmara. Quantos vereadores nós temos? Professor, eu li que nós temos 55 vereadores. Tá, e você já parou para pensar o motivo? Né? Que número é esse? Foi na sorte? Então vamos lá. Dentro do edital de vocês tem o artigo 18 ao 31, legal? Ele fala organização política administrativa. Óbvio que vai cair alguma coisa de município numa prova de TCM, não é, pessoal? Veja, na Constituição, isso aqui é um formato um pouco mais bonitinho do que a Constituição representa. Lá dentro da organização política administrativa, você vai ter os artigos 29 ao 31, que se refere aos municípios. Bacana. Lembremos que nós estamos diante de um Estado federal, de um federalismo, e nós temos algumas características importantes. Eu não vou levantar a lebre agora da descentralização política, porque ela é importante, claro. A autonomia dos entes descentralizados, eu estou falando de União, Estado, Distrito Federal e município, e a indissolubilidade do pacto federativo. Não pode um Estado querer sair do país, fazer um país novo, Brasil 2, tal. Não dá, porque isso é caso até de intervenção, não há direito de secessão no nosso Brasil, tá bom? Professor, como é que eu sei quais são esses entes federativos? O artigo 18 é cristalino. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil, ela envolve a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Cuidado com uma coisa, eles são autônomos, eles possuem autonomia. Professor, a União é soberania. Não, senhor. Veja, se eu tiver a União, Estado, Distrito Federal e municípios, eu tenho aquilo que se fala República Federativa do Brasil. Esses caras têm autonomia. Professor, parece uma pizza e apareceu uma azeitona ali na sua brincadeira. Claro, porque na verdade os territórios não podem mais, não existem mais. O último foi Fernando de Noronha. O que aconteceu? Fundou? Não. Foi anexado a Pernambuco, mas é possível criação por lei complementar. Eu não vou falar disso agora. Ele não é ente federativo. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Legal. Se perguntar quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, porque esses caras aqui, eles têm autonomia. Bacana. Se eles têm autonomia, eu vou entender União, eu vou entender Estado, eu vou entender município, Distrito Federal. Quem é que rege o município? Não é? Porque eu tenho Constituição Federal, eu tenho Constituição Estadual e eu tenho, vou deixar até maior aqui para vocês, se quiser fazer uma anotação, eu tenho a lei orgânica. O que é a lei orgânica? Galera, a lei orgânica, ela é basicamente, a lei orgânica, ela é basicamente a Constituição Municipal. Ela é basicamente a Constituição Municipal. Não existe Constituição Municipal. O que existe é lei orgânica. Tudo bem? Bacana. O município reger-se-á, olha essa mesóclise aí, ó, por lei orgânica, votada em 2 turnos, o intervalo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. Legal. Agora, vamos avançar um pouquinho, porque tudo isso eu preciso entender para saber, tá, e qual é o número de vereadores? Quem é que diz isso?
O número de vereadores, pessoal, ele está descrito no artigo 29 da Constituição, que diz o seguinte: para a composição das câmaras municipais, observa-se aí o número máximo de. Cuidado com um detalhe, pessoal. Estou olhando ali meus olhos vermelhos, estou o dia todo trabalhando, me perdoe, estou cansado, mas graças a Deus nós vamos conseguir fazer uma aula com qualidade. Os olhos cansados, meu cérebro está bom. Para a composição das câmaras, será observado o limite máximo de. Cuidado, o Supremo Tribunal Federal, ele disse o seguinte, olha, o que tem de ser observado é o limite máximo. Por exemplo, no município de mais de 120 mil habitantes e até 160 mil habitantes. Qual é o número de vereadores? O número máximo é 19. Legal. Mas quer dizer que pode, de repente, ser menor? Pode, porque o Supremo disse que tem de ser o número máximo. Nossa, professor, tem uma tabelona? Tem, cara, tem uma tabelona. Ela vai lá, ó, de 9, que é lá, primeiro começa a tabela, depois vai para 21, pode ver que vai pulando em números ímpares, né? E nós vamos chegar até São Paulo, por exemplo, com municípios com mais de 8 milhões de habitantes. O número máximo de vereadores, 55. Professor, o senhor está de brincadeira que eles podem perguntar isso. Eles podem perguntar isso. Eu, num primeiro momento, se vocês quiserem um conselho, eu sempre estudo pelos radicais. Eu estudaria lá o 9, o 55 é mais de 8 milhões, eu ia lá para o 9, tá, e depois eu ia para o meio, porque se eu precisar chutar, eu já sei mais ou menos como eu trabalho. E se ele disser que o número máximo é número par, está errado. Porque os números vão pulando de 9, 11, 13. Legal? Primeira observação feita, número máximo. Legal. Professor, por exemplo, ele pode fazer o quê? Ele pode te perguntar assim, num município com 170 mil habitantes, qual é o limite máximo que a Constituição diz de vereadores? Resposta, 21 vereadores. Puxa, professor, vai ser o bicho pega. Às vezes, pessoal, eles podem trabalhar com uma grande malícia. Por exemplo, se eu digo a você, num município com 9 milhões, né, de eleitores, qual é o limite de vereadores? Ah, o senhor já falou, 55. Errou. Porque não é eleitores. O município, essa relação de número de vereadores, ela tem a ver com o número de habitantes. Quando eu falo eleitores, quem exerce a cidadania, quem é eleitor? Às vezes uma criança é um habitante, mas não é um eleitor. Puxa, tem mais essa ainda, Lê? Calma, calma. Pensa no seguinte, vereador exerce vereança. Vereança é para todo mundo, não é só para eleitor, não é? E outra, ó, eu trouxe uma tabelinha aqui, ó. Quando a Constituição usa eleitor, tem um artigo que ele fala que é a possibilidade de ter 2 turnos da eleição de um prefeito, sabe? Cidades pequenas, você já viu, às vezes ganham por diferença de 10 votos do primeiro para o segundo, não tem segundo turno. Mas por quê? Porque ele diz que é mais de 200 mil eleitores. Até 200 mil eleitores não vai ter essa possibilidade de 2 turnos. Tirando essa referência de eleição de prefeito até 200 mil eleitores, e o referencial eleitores, os demais referenciais, tanto para número de vereador, para gasto e tal, tem a ver com habitantes. Combinado? Bom, beleza, professor, já é um norte aí, né? O senhor trouxe uma questão que eles perguntam isso, ou eu vou ter que acreditar no senhor? Eu trouxe sim, eu trouxe a Câmara de Olímpia, Vunesp, de procurador. Eu não vou precisar da questão toda, vamos só tirar o néctar do que nós precisamos. Veja que a letra A falou, municípios com mais de 50 mil habitantes, até 80 mil habitantes, de 50 mil a 80 mil. Ele diz que tem que ter no máximo 15 vereadores. E é verdade, a tabela nos diz isso. Puxa, professor, se com a tabela vai estar difícil, imagina no Word velho. Então aproveite a tabela. Vamos ver mais uma. A Câmara de Sumaré. A Câmara de Sumaré, na prova de procurador, né, ela vem com um item que vem escrito assim, ó. Para a composição das câmaras, será observado o limite máximo de 35 vereadores nos municípios com mais de 1.200.000 até 1.350.000. Realmente, você vai ter o número 35, veja ali, ó,
com mais de 1.200.000 habitantes e até 1.350.000 habitantes. Bacana, caiu o número 35. Professor, vou ter de ficar fera nisso. Cara, eu acho que sim, porque você está vendo que caiu em 2018, caiu em 2019, eles podem voltar a perguntar isso para vocês. Nunca te esqueça que a Constituição fala que é o número máximo. E ele começa lá com municípios bem pequenininhos, até 15.000 habitantes, 9. Depois de 15.000 a 30, 11. E aí vai chegando nos grandalhões, né? Nos grandalhões, aqui, deixa eu voltar aqui, nos grandalhões de 55.000, mais de 8 milhões de habitantes. Legal? Cuidado com esses detalhes. Eu acho que por hoje tá boa, né, essa aula sobre esse assunto, porque você já aprendeu aí um bocado de coisa, você já tem o que fazer, tá? Eu vou pedir uma gentileza para você que assistiu essa aula, se você gostou, claro, deixe os seus comentários aí e pergunte, e por favor diga qual a matéria, ou dentro da matéria, de constitucional eu quero ver tal coisa, que te interessa, tá bom? E nós voltaremos a discutir com vocês, tá legal? Professor, eu nem sei o edital. Poxa, por favor, né, gente? Precisa estudar o edital. Você tem língua portuguesa, raciocínio lógico, e tem essas matérias em específico, funcional, atendimento, noções de administrativo, auditoria, tal. Tudo bem? Então, deixa um comentário aí, por gentileza, porque eu gostei muito do projeto. E eu quero continuar esse projeto aqui com o JC. Se você quiser assistir, deixa um comentário. Poxa, achei bacana, quero assistir alguma coisa de administrativo, quero assistir ainda de constitucional. Mas nós falamos de um pontinho, tem um monte para falar. Se vocês votarem, eu volto com o constitucional, eu também trabalho outras matérias desse edital, ou senão nos valeremos de outros colegas que trabalham aqui também. Aqui estão as nossas redes sociais. Eu agradeço mais uma vez a gentileza, né, e o carinho do pessoal aí do JC, e aos assinantes eu desejo todo o sucesso do mundo. Aproveitem, porque esse concurso do TCM, ele é um concurso que muita gente ficou com medo, porque tinha pouco tempo, e agora com a pandemia você tem uma elasticidade aí, tá? Espero que vocês gostem, muito obrigado, agradeço de coração.